Bom dia, Bom dia, Armando. tudo tranquilo? De boa, e aí? Ótimo. Então Comi tá umas, bom. comi umas traquitanas aqui para poder orientar vocês no estudo da geometria espacial. Esperar o povo chegar para a gente poder mostrar. Tá bom. Opa, despencou. Como é que foram os estudos? Deram uma lida no material? Uhum, deu pra ler, sim. Deu para entender? Uhum, deu pra entender de boa. Na apostila é bem explicadinho. Uhum. Eu vou dar umas dicas aqui de material que vocês têm em casa e que facilita sobremaneira o entendimento e a percepção. Porque quando eu era criança pequena, eu tinha muita dificuldade em enxergar as coisas. Não conseguia abstrair, né? Construir a figura geométrica no espaço que o problema tratava. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona com umas tranqueiras que a gente tem em casa. Esperar o povo entrar para a gente poder discutir. Se a gente estivesse em sala hoje, nós estaríamos fazendo isso com material concreto, né? Geralmente eu trabalho isso com vocês, mas mesmo distante, eu vou dar as orientações para que vocês possam construir estes materiais e, consequentemente, ter facilidade no trabalho com os conceitos. Fica bem mais fácil assim. Quando eu era criança pequena, eu usava sabão, uma pedra de sabão, sabão Minerva, e uns palitos. Legal. Criatividade. Tem 10 na sala, 9. O pessoal está chegando. Eu peço a vocês que digitem o nome no chat para a gente poder marcar a presença. Tem 15, está faltando gente. Vamos entrar logo. Bem, vamos começar aqui. Deixa eu posicionar a minha câmera. Eu tenho aqui alguns materiais. O que é que vocês estão vendo aí? Uma Sim, caixa dá de pra fósforo. ver. Caixinha de fósforos, né? Então você vai precisar de uma caixinha de fósforo. Isto aqui, isto aqui é um pedaço de isopor, na realidade é um plástico que veio numa televisão que eu comprei. Ele veio segurando a televisão. Isso aqui parece plástico, mas você pode usar isopor, faz o mesmo papel, né? E aqui eu tenho palitos de dente. Não é para palitar o dente, é para a gente fazer umas brincadeiras aqui, tá?
Então, esses materiais simples, nós vamos utilizar para que possamos entender os conceitos com os quais nós estamos trabalhando, tá certo? Basicamente é isto. Consegui acertar minha câmera aqui, ela não é fixa. Vamos lá. Bem, o que é que significam? Deixa eu só fechar o iPad aqui para ficar mais fácil. O que é que significam estes materiais? Aqui, ó. Esses materiais, os palitos, né, vão representar as retas. Então, os palitos serão as nossas retas. Tá dando para ver aí? Os palitos serão as nossas retas. A caixinha, obviamente, esta superfície aqui em cima, ela significa um plano. Aqui embaixo, outro plano, né? Desse lado, outro plano, enfim. Então, aqui eu tenho os planos, tá? E, de forma análoga, o isopor tem o mesmo papel, quer dizer, isto aqui é um plano, isto aqui seria um outro plano, né? Aqui outro plano, enfim, eu entendo desta forma estes materiais. Com as retas, com os palitos, a gente cutucando aqui em cima, né, eu tenho o quê? Uma reta, no caso aqui, uma reta que é perpendicular a este plano, certo? Nós falamos, na última aula, de retas reversas. Então, o que é que são retas reversas? São retas pelas quais eu não consigo passar um plano. Então, por exemplo, eu tenho aqui a face do isopor é um plano. Aqui eu tenho uma reta que é perpendicular a este plano. E neste canto aqui, eu espeto uma outra reta. Tá vendo só? Então eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui, neste plano. Eu não consigo pegar uma folha de papel. Eu não consigo pegar uma folha de papel e fazer com que esta folha contenha as duas retas, diferente disto. Ó. Aqui eu tenho retas paralelas e eu consigo fazer com que um plano as contenha. Então, retas paralelas, eu consigo passar um plano por elas. Se estas retas estiverem assim, né? Deixa eu ver aqui, nesta posição, aqui está melhor, nesta posição, novamente eu consigo fazer com que um plano passe por elas. Veja só. Então, eu faço um plano passar por elas. Estas retas são ortogonais. Se continuar aqui, elas acabam sendo perpendiculares. Por quê? Porque elas terão um ponto em comum, né? Mas, voltando àquela posição inicial, por essas duas retas, eu não consigo fazer um plano que as contenha. Portanto, está aí a explicação de retas reversas. De forma análoga, eu tenho aqui na caixinha de fósforo. Aqui, ó. Então, eu tenho uma reta aqui, perpendicular a este plano. Esta reta está contida neste plano. E eu não consigo fazer um plano passar por estas duas retas. Portanto, esta reta e aquela reta são retas reversas. Olha só. Né? A coisa funciona assim. Tá? Deu para entender a ideia aí, minha gente? De como usar esse material? Deu sim, irmão. Deu sim. Tá? Então, eu sugiro que vocês consigam isto, quer dizer, um pedacinho de isopor e vocês brincam com os problemas que nós enfrentaremos. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta oblíqua. Né? O que é uma reta oblíqua? É uma reta inclinada em relação a este plano, ou seja, ela faz um certo ângulo com o plano. Né? Tá aqui.
Aí eu tenho uma outra reta oblíqua a ela e ao plano. Está aqui, ó. Portanto, estas retas são retas concorrentes, elas concorrem neste ponto aqui. Ou seja, retas concorrentes são as retas que têm um ponto em comum. Tá? Discutimos aula passada. Retas coincidentes são retas, na realidade, é uma reta só. Olha lá, eu tenho dois palitos aqui, mas olhando sob esta perspectiva, nos aparenta uma única reta. Então, retas coincidentes são aquelas retas que têm todos os seus pontos em comum, certo? Então, estas são retas coincidentes. Retas paralelas. Tá aqui, ó. Retas paralelas. O que são retas paralelas? Muitos dizem, reta paralela é que não tem ponto em comum. Está errado esta afirmativa, ou, pelo menos, ela não está certa. Por quê? Aqui eu tenho retas paralelas. Observe. Se eu coloco uma outra reta aqui, olha só, tá vendo? Se eu coloco esta outra reta aqui, esta reta, ela é uma reta reversa a estas duas outras retas, e elas também não têm ponto em comum. Então, você dizer que retas que não têm ponto em comum são retas paralelas, não está correto. Porque elas podem não ter ponto em comum e serem paralelas ou serem reversas, tá certo? Então, cuidado com isto, tá? Ficou claro isto? Então, voltando, qual é a definição correta de retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que guardam entre si a mesma distância, ou seja, a distância desse ponto a esse ponto pertence a esta reta. Este ponto pertence àquela outra reta, né? Este ponto pertence a esta, este ponto pertence a esta. Se a distância entre esses dois for igual à distância entre aqueles dois, as retas são paralelas. Então, retas paralelas são aquelas que guardam a mesma distância entre seus respectivos pontos. Entendendo o respectivo ponto como sendo, deixa eu pegar aqui, como sendo, traço uma perpendicular por este ponto na direção daquela reta. Então, estes pontos, por eles, eu faço passar, melhor dizendo, uma reta perpendicular, tá? Então, cuidado. Voltando, eu tenho aqui retas reversas. Olha só, retas reversas. Retas reversas não têm ponto em comum, tal qual paralelas. Mas estas retas não são paralelas, por quê? Porque os seus pontos não guardam a mesma distância entre si. E, lembrando, para eu pegar a distância entre dois pontos, eu devo pegar um ponto desta reta, por este ponto eu faço passar uma perpendicular a outra reta, e aí sim eu tenho a distância entre ambas, tá certo? Então, somente desta forma eu consigo estabelecer a distância entre duas retas, tá? Então, tá aqui, materialzinho básico, elementar, que todo mundo tem em casa, e com ele pode trabalhar os conceitos que nós estamos estudando. Alguma pergunta? Nenhuma, irmão. Tranquilo? Bom, como é que nós vamos, onde nós vamos usar essas ferramentas, né? Esses instrumentais aqui, esses instrumentos aqui? Então, por exemplo, alguns problemas que a gente pode usar. Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Como é que eu vejo isso? Então, está aqui, ó. A tampinha da caixa é um plano, né? Uma reta, obviamente, pertencente a este plano, está aqui, ó. Uma reta pertencente a este plano, que é o palitinho, vai dividir este plano em dois semiplanos.
tem um semiplano deste lado e tem um semiplano deste lado. Portanto, é uma afirmativa verdadeira, né? Certo? Então, é desta forma que a gente trabalha os conceitos, tá bom? Bem, vamos aqui continuar com os nossos conceitos que eles não terminaram. Deixa eu abrir o iPad aqui com o nosso material. Só um instante, eu vou compartilhar com vocês. Um minuto que já está indo. Vou compartilhar. Está aqui. Está aparecendo aí? Não. Ué. E agora, foi? Pior que não, Armando. Pelo menos eu não tô vendo nada. É que ele está no outro monitor. Deixa eu passar para cá. Pronto, agora eu acho que ele vai. Compartilhou? Esse negócio é chato, viu? Essa plataforma tem hora que ela falha. Ô, caramba, voltou para cá. Agora tem que ir. Foi? Agora foi. Aleluia, aleluia. Bem, então tá aqui. Isso aí foi onde nós paramos na última aula, né? Ortogonalidade, retas ortogonais. Dando sequência aos nossos conceitos, vamos trabalhar alguns conceitos para que depois trabalhemos os exercícios, né? E aí fica mais fácil, usando aquelas ferramentas que eu falei. Então, tá aqui. Continuando aí o trabalho com apostila, né? Claro. Uma reta é perpendicular a um plano quando formar um ângulo reto com todas as retas do plano. Então, veja só. Uma reta será perpendicular a este plano alfa quando ela formar um ângulo reto com todas as retas do plano alfa. Aí você pode estranhar. Eu tenho aqui a reta M, né? Ela fura o plano alfa. Veja que ela passa aqui para baixo. Aí, no plano alfa, eu tenho uma reta R que é concorrente à reta M, ou seja, ela tem um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? É o ponto A. Então, a reta M é perpendicular à reta R, que pertence ao plano alfa, né? Portanto, eu concluo que a reta M é perpendicular ao plano alfa. Por outro lado, a reta S é paralela à reta R. Consequentemente, pela reta S, eu posso traçar uma reta, né, que vai conter o ponto A, caracterizando que a reta M é ortogonal à reta S. Então, retas ortogonais formam 90 graus, tá? Por exemplo, aqui eu faço passar uma reta e esta reta será perpendicular, tá aqui, perpendicular à reta M, certo? Então, voltando, uma reta será considerada perpendicular a um plano quando formar um ângulo reto com todas as retas do plano. Qualquer reta que eu trace aqui
né? Não importa, ela sempre será ortogonal à reta M. Então, esta é a definição de reta perpendicular a um plano. Tá certo? Deu para entender, minha gente? Ficou claro sim, Armando. Tá. Então, não esqueça, voltando aqui na minha traquitana. Tá dando para ver aí na minha traquitana ou não? Sim. Tá. Então, eu tenho aqui uma reta, tenho aqui uma reta reversa a ela, né? Coloquei aqui, a reta é perpendicular ao plano. Qualquer reta que pertença a esse plano, por esta reta, eu faço passar uma que será perpendicular àquela. Ó, né? Portanto, esta reta e qualquer reta do plano são ditas ortogonais, ou seja, retas reversas, por exemplo, são retas ortogonais. Por quê? Por uma eu faço passar uma perpendicular à outra. Aqui esta reta continua, aqui eu faço passar uma reta que será perpendicular. O perpendicular implica em ponto comum. Ortogonalidade, não. Mas tanto perpendicular e ortogonal significa 90 graus, tá bom? Então, é isto que diz esse postulado. Aqui, uma reta é perpendicular a um plano quando ela for ortogonal. Foi o que eu acabei de falar aqui. Há duas retas concorrentes desse plano. O que são retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum, tá certo? Então, está aqui reforçando o nosso conceito. Pulou aqui, tá? Bem, plano perpendicular a outro plano. Quando você tem a possibilidade de dizer que um plano é perpendicular a outro plano? Dois planos serão perpendiculares quando um deles contém uma reta perpendicular ao outro. É fácil de entender, né? Dois planos perpendiculares contêm. Então, está aqui, ó. Eu tenho um plano, está aqui o plano, certo? Esse plano aqui, perpendicular a ele, portanto, formando 90 graus aqui. E note o seguinte, a intersecção desses dois planos, claro, aqui está pequenininho, mas você entenda, o plano, ele se expande, né? No caso aqui, a gente só faz para poder entender. A hora que eles se interceptam, eles formam o quê? Uma reta, que eu chamo de reta R, tá? Como é que você pode pensar nisto? Você tem aí, voltando para a nossa sala, você tem aí a porta da sala, tá certo? A hora que a porta da sala, que é um plano, e a porta da sala, ela está fixada no batente. Vamos imaginar o batente aqui, que o batente está na parede. Então, a hora que você posiciona a porta da sala de modo perpendicular ao plano da parede, o que é que você tem? Você tem esta reta, onde você tem lá as três dobradiças, três pontos colineares na mesma linha. Então, dizemos que este plano será perpendicular ao plano da parede, tá? Então, é desta forma que nós entendemos esta afirmação. Aquilo que eu citei quando estava mostrando as minhas traquitanas aqui. Como é que nós entendemos a distância do ponto a uma reta? Veja, se eu penso aqui que eu tenho uma reta S, se eu penso que eu tenho aqui uma reta, aliás, em cima R, embaixo S, como é que eu determino a distância entre estas duas retas? Não pode ser de qualquer modo, porque senão eu teria infinitas possibilidades. Por exemplo, eu tenho essa distância, tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho aquela, né? Não estaria correto. Há de se ter uma forma para se determinar corretamente. Então, suponha que eu tenha aqui um ponto A
que pertence à reta R. E eu quero determinar a distância da reta R à reta S. O que eu faço? Pelo ponto A, eu traço uma reta concorrente à reta S, de modo que esta nova reta seja perpendicular à reta S. E desta forma, aí sim, eu tenho este segmento como sendo a distância da reta R à reta S, que é o que está dito aqui neste texto, tá certo? Então, voltemos aqui à nossa apostila, né? Está aqui. Distância de ponto e reta. A distância de um ponto a uma reta será a sua projeção na reta. É a mesma coisa que falar que traço uma reta que é perpendicular a ela. Então, esse ponto eu projeto, ele vem cá para baixo, tá? E aí eu tenho a distância. E essa distância pressupõe aqui um ângulo reto, tá? Então, pelo ponto A e pelo ponto A' ou A1, dois pontos definem uma reta. Esta nova reta, que eu vou chamar de R, será perpendicular, ou terá que ser perpendicular à reta M, de modo que a distância de A até A1 vai ser igual à distância do ponto A à reta M, tá certo? Então, é desta forma que nós definimos a distância. E aí nós caímos naquilo que eu falei logo no início, quando mostrava as traquitanas. A distância entre retas paralelas é determinada pela menor distância entre um ponto e uma reta, ou seja, é o comprimento do segmento de reta perpendicular a M definido por A. Então, o que ele quer dizer com isso? Que eu tenho aqui a reta reta R, desculpe, e a reta R. S, caramba, eu só poderei dizê-las paralelas, né, se pego um ponto A pertencente à reta R, traço a projeção do ponto A sobre a reta S. Está aqui, vou chamar de A' ou A1, tanto faz. De modo que, por A e A1, eu faço passar uma reta. Então, por A e A1, eu faço passar uma reta. De modo que esta nova reta, que eu vou chamar T, obrigatoriamente deverá ser perpendicular a S. Desta forma, eu tenho a distância. Se pego aqui um ponto B, a sua projeção, que eu chamo de B1, né? Calculo essa distância. Vamos chamar aqui de distância 1 e aqui distância 2. Se a distância 1 for igual à distância 2, isto implica em que a reta R é paralela à reta S. Então, é desta forma que nós definimos retas paralelas. São aquelas retas que guardam entre si a mesma distância. Tá? Esta forma de explicar escrevendo, né, é muito importante, porque você precisará desta escrita, né, usando estes símbolos, para que você valide uma afirmação. Não pode ser, porque não existe, tem que fazer esta afirmação aqui. Ficou claro isso, minha gente? Ficou assim, Armando. Ótimo. Voltando aqui. Distância do ponto ao plano. Como é que eu determino a distância de um ponto até um plano? De forma análoga, é a distância do ponto à sua projeção ortogonal. Ortogonal é 90 graus. A sua projeção ortogonal sobre o plano. Então, eu tenho um ponto A aqui em cima. Vamos colocar vermelhinho. Eu tenho um ponto A aqui. Qual vai ser a distância do ponto A até o plano? Aquilo que eu falei, não pode ser, né, a zóio,
Porque senão eu teria aqui uma distância, outra distância, e assim por diante. Não, tem que ter uma regra. Qual é a regra? Eu faço a projeção do ponto sobre o plano. Só que essa projeção, ela é ortogonal. Qual o significado disso? Significa que, uma vez obtida a projeção do ponto no plano, né, pelo ponto e pela sua projeção, eu faço passar uma reta, de modo que esta reta será perpendicular ao plano. Isso é o significado do projeção ortogonal. Tá? Muita atenção para isso, certo, minha gente? Isso é muito importante. Tá? Então, aqui embaixo tem uma observação. A distância entre a reta e planos paralelos é determinada pela distância de um ponto ao plano. Né? Distância entre reta e planos paralelos. Então, eu tenho aqui um plano, eu tenho aqui um outro plano, né? Plano alfa e plano beta. Como é que eu sei que o plano alfa será paralelo ao plano beta? É determinada pela distância de um ponto ao plano. Ou seja, eu pego em um dos planos, não interessa qual, um ponto A. Por este ponto A, eu determino a sua projeção no plano beta. Calculo a distância entre A e A1, né? Pego um ponto B, sua projeção, e faço a mesma coisa, de modo que a distância de B a B1 é igual à distância de A é igual a mesma, né? É a mesma distância. Portanto, aí sim eu posso concluir que o plano alfa é paralelo ao plano beta. É o que ele fala aqui, tá certo? Distância entre retas reversas, que é isto aqui, ó. Tá vendo aí na minha traquitana? Eu estou sem a visão da tela. Me diga se está bem projetado. Tá sim. Tá, então eu tenho aqui uma reta, tenho aqui uma reta reversa a ela, ou seja, não consigo, por ambas, fazer passar um plano. Desculpe, como eu faço para calcular a distância entre elas? É esta a proposta, é esta a pergunta, né? Então está aqui. Distância entre retas reversas. Observe a figura. A figura é um pouco diferente da minha, né? Mas faz o mesmo efeito. Na figura, as retas S e M são reversas. Para determinarmos a distância D entre S e M, construímos a reta R, paralela a M, e concorrente a S, ou seja, construímos um plano alfa. Assim, a distância entre M e N será medida pela distância Paraná-Parará. Você lê e não entende muita coisa, mas aqui na minha traquitana é fácil de você perceber. Eu tenho aqui uma reta R, eu tenho aqui uma reta S. Claro, esta reta, ela é infinita, então ela se prolonga aqui, ó, aqui, né? Aí, por um ponto da reta, vamos chamar reta T ou reta R, tanto faz, reta R, eu faço passar uma outra reta, né, que seja perpendicular à reta e a outra, e aí eu tenho a distância entre ambas, é o que ele está dizendo aqui, tá certo? Deu para entender a ideia? Sim, ficou claro. Ótimo. Eu sugiro que vocês arrumem essas traquitanas para poder facilitar o entendimento. E aí volta a distância entre ponto e reta. Sempre cai lá no princípio inicial, né? Tá? Aqui, ângulo entre duas retas. Como é que eu defino? Caramba, opa. Como é que eu defino o ângulo entre duas retas, né? Por convenção. O que é isso? Significa que alguém chegou e estabeleceu. Por convenção, o ângulo entre duas retas é o valor do menor ângulo formado por elas. Por quê? Porque quando eu tenho duas retas concorrentes, eu tenho aqui a reta M, eu tenho aqui a reta que ele chama de R. Na realidade, eu tenho dois ângulos formados. Eu tenho este ângulo e tenho este outro ângulo aqui.
Observe que este ângulo é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ninguém se lembra? Não? Maior que 90 graus. Né? Ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Portanto, quando nós dizemos que duas retas formam um ângulo alfa, nós sempre estaremos nos referindo ao ângulo agudo. Mas e o obtuso? Bom, o obtuso é o seu suplemento. Então, se isto aqui é um ângulo alfa, isto aqui será um ângulo beta, de tal forma que o alfa mais o beta resulte em ângulo raso, que é 180 graus. Então, não esqueça, toda vez que nos referirmos a ângulo entre retas, sempre daremos o menor deles, o ângulo agudo. E o maior, ou o obtuso, basta você tirar de 180 que você obterá. Tá certo? Por que isso? Porque na geometria analítica e no estudo das funções trigonométricas, nós sempre usamos o menor ângulo. Vocês verão isso lá no terceiro ano. Então, por isso que é de praxe darmos o valor entre duas retas como sendo o ângulo agudo ou o menor deles. Ficou claro isso? Ficou. Ótimo. Como é que nós vamos definir o ângulo entre uma reta e um plano, né? Por exemplo, voltando aqui na minha traquitana, né? Eu tenho aqui o plano, né? Vou virar aqui. Eu tenho aqui o plano e eu tenho aqui uma reta que cutuca o plano. Ela é oblíqua, né? É secante ao plano. Ela pode ser oblíqua, inclinada, ou ela pode ser, não interessa, perpendicular. Tanto nesta quanto nesta forma, é secante. O que é secante? Tem um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O ponto onde ela fura o plano, né? Aqui a minha traquitana é espessa, mas imagine-a sem espessura, né? O plano não tem espessura, porque o plano é formado por retas contíguas. O que são retas contíguas? São retas juntinhas. Você vai grudando uma reta na outra, tá aqui, ó, tá vendo? Você vai juntando as retas, né? Olha só. Você vai juntando as retas infinitas e as retas acabam formando o plano. Como a reta é formada por pontos, infinitos pontos, os pontos não têm dimensão, a reta também não tem dimensão, espessura. Se o plano é formado por infinitas retas, que não têm dimensão, obviamente ele também não tem dimensão, espessura, né? Diferente do meu aqui. Então, a questão é, como é que eu determino um ângulo entre um plano e uma reta? É o que ele diz aqui. Observe a figura. As retas R e S formam ângulos diferentes com a reta M. Então, tem aqui, ó. Eu tenho aqui a reta R, eu tenho aqui a reta S, tá lá. E estas retas formam ângulos distintos ou diferentes com a reta M. A reta M é a reta secante, que tem um ponto em comum. As retas S e R são retas que têm todos os seus pontos comuns ao plano alfa, porque pertencem ao plano alfa. Então, tá lá. As retas R e S formam ângulos diferentes com a reta M. Convenção. O ângulo que a reta M faz com o plano alfa será medido pelo menor ângulo que ela faz com uma das retas do plano secante a ela. Então, o ângulo entre uma reta e um plano sempre será dado pelo menor ângulo formado pela reta secante ao plano com uma reta pertencente ao plano. Professor, não entendi. É simples. Veja aqui, na minha traquitana, eu tenho a reta secante, aí eu tenho esta reta,
Tá dando para ver aí, ó? Tá dando para ver essa retinha aqui? Sim, dá para ver. Esta reta pertence ao plano, né? E vamos supor que este seja o menor ângulo desta reta com esta reta. Portanto, será o ângulo entre esta reta e o plano alfa. Então, é desta forma que nós determinamos o ângulo entre uma reta e um plano. Ok? Tá bom? E secante é porque fura, tem ponto em comum. Tá aqui, ó. Então, tá aqui um exemplo disto que eu acabei de mostrar na traquitana. Você tem aqui a reta M, furando o plano alfa. Você tem aqui a reta M1, que ele chama de M1, pertencente ao plano alfa. O que ele faz? Ele pega um ponto pertencente à reta M, traz a projeção desse ponto para a reta M1, ele chama de A1, a projeção. E o ângulo entre a reta M e o plano será esse ângulo aqui, que é o menor formado. Por quê? Porque ele tem um maior. Qual é o maior? O maior é este aqui, né? Então, por definição, é sempre o menor, ok? Ângulo entre retas reversas. O que são retas reversas? Voltando aqui para a minha traquitana. Eu tenho aqui uma reta e eu tenho aqui outra reta. Note, estas retas são retas reversas. Por quê? Porque elas não tem como passar um plano por elas. Como é que posso pô-la inclinadinha assim, tá? Como é que eu determino o ângulo entre estas duas retas, já que elas não têm ponto em comum? Porque quando retas têm ponto em comum, veja estas outras duas, né? Aqui. Olha lá. Veja estas outras duas aqui. É fácil determinar o ângulo, porque elas têm ponto em comum, mas estas retas não têm ponto em comum. Então, como determinar, né? É simples. Por uma delas, né? Está aqui, ó. Partindo do posicionamento entre as retas M e N, cadê as retas M e N? Vamos desenhar aqui. Eu tenho a reta M, eu tenho a reta N, as retas M e N, né? M e N pertencem ao plano alfa, tá? E eu tenho lá em cima a reta M. Note, desculpe, aqui é M1. Note que a reta M é reversa à reta N, né? E constrói-se uma paralela a M, concorrente a N. O plano alfa, definido por M, N e M1, será obrigatoriamente paralelo à reta M. O ângulo θ entre M e N é o ângulo entre M1 e N. Né? M1 e N. Está aqui, ó. Então, esta reta aqui, o que ele está marcando aqui, ó? Que na realidade, ele está anotando o ângulo entre esta reta e esta reta. E como é que ele faz isso? Pelo plano alfa, ele traça uma reta que é paralela à projeção. M1 é a projeção, todos os pontos de M vêm cá para baixo no plano. E ao fazer isto, ele consegue determinar aqui o plano. Tá certo? Então, voltando para a nossa traquitana, é como se eu fizesse isto aqui, ó. Como não? Eu faço a reta, esta é reversa àquela. Eu faço traçar uma paralela à reversa. Olha lá, ó. Veja, esta reta é paralela à reversa. Imagine aqui o plano que contém, olha lá, ó. O plano é o que está no caderno. Esta reta é reversa a esta. Esta aqui é o plano, né? Esta reta do plano é paralela a esta que é reversa àquela.
O ângulo entre esta e esta do plano será o ângulo entre esta e esta reversas. É isto que está mostrando ali. Deu para entender mostrando aqui na minha tractana? Deu sim. Ah, tá bom. Então, é dessa maneira, veja só, o que está mostrando o caderno é isso. Ó. Eu tenho aqui esta reta no espaço, reversa a esta outra no plano, né? Traço esta, que é a projeção desta do espaço, estas se interceptam, como esta é paralela a esta, o ângulo entre esta e esta será o ângulo entre esta e aquela reversas. É desta forma que a gente interpreta a brincadeira aí, ó. Tá? Então, essas traquitanas são interessantes porque nos possibilitam colocar de modo tridimensional o que é feito aqui no plano, tá? Bom, ângulo diédrico. O que vem a ser isso? Lembra que eu fiz um desenho para vocês, logo no começo, que eu falei que a geometria de posição vai ser aí a transição? Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ou seja, se você fizer no dedo, seria isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o dedão é o eixo Z. Plano tridimensional. Tá dando para ver aí os 3 dedos? Uhum. Ótimo. Então, é isso que está aqui, ó. É isso aqui. Então, a gente está brincando aqui em cima, né? No espaço tridimensional. Para isso, eu preciso entender inicialmente o que é um ângulo diédrico, né? Vamos ler a apostila aqui. 2 planos se interceptam, dividindo o espaço em 4 setores de amplitudes iguais. O que quer dizer isso? Que quando você tem um plano aqui e um outro plano aqui, que na realidade é o nosso eixo XY, ele divide em 4 setores de mesma amplitude, né? Está aqui. Iguais 2 a 2, tá? Cada um desses setores recebe o nome de diedro. Então, quando nós estamos trabalhando no eixo XY, a gente não percebe muito, porque a gente enxerga uma reta aqui e uma reta aqui. Mas, na realidade, isso aqui é um plano deitado. Imagine uma folha de papel sobre a mesa. Imagine uma folha de papel sulfite posta perpendicular a esta folha de papel. Você só enxerga as extremidades dela, mas, na realidade, são 2 planos. Esses 2 planos, eles dividem este espaço em 4 partes distintas, né? E todas elas chamadas diedro. Então, diedro nada mais é do que este ângulo aqui, formado entre esses 2 planos, que é o que está mostrando aqui, ó. Tá certo? Então, isto é um diedro, né? E o ângulo que nós chamamos ângulo diédrico. Este é o ângulo diédrico, é isso que ele está dizendo aqui. E, na realidade, nós temos, novamente, 2. Nós temos um ângulo diédrico menor que 90 graus e nós temos um ângulo diédrico maior que 90 graus. E, geralmente, a gente se refere ao ângulo diédrico como de menor amplitude, tá? Isto é ângulo diédrico. E o que vem a ser ângulo triédrico? O ângulo triédrico é o seguinte, veja, aqui eu tenho o eixo, só um minuto, aqui eu tenho o eixo Z, o eixo X, é sempre assim que a gente representa, não pode inverter essas posições. Então, aqui perpendicular o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Obviamente, né, eu tenho aqui 90 graus, eu tenho aqui 90 graus e eu tenho aqui 90 graus. Professor, não estou entendendo. É simples. Pegue o canto da parede, né? Imagine você dentro da nossa sala, ou então aí no ambiente que você está, você tem aqui uma parede, né? Você tem aqui uma outra parede. Quando elas se juntam, você tem aqui o eixo Z. Aí você tem aqui o chão, né? O chão com esta parede gera o eixo X. O chão com esta parede gera o eixo Y.
tá? Então, este espaço aqui, né, são 3 semiplanos, e isto nós chamamos de triedro. Por que triedro? Porque são 3 ângulos. Observem, eu tenho aqui um ângulo, que neste caso, aqui é o plano YZ, então aqui eu tenho este plano como sendo o plano YZ, aqui eu tenho o plano XZ, né? E, finalmente, aqui eu tenho o plano, que plano é esse? XY, né? Isto, XY. Então, o plano do chão é o plano XY. Portanto, eu tenho 3 semiplanos. O plano, vamos supor que você está sentadinho aqui e aqui tem uma janela, né? Você está olhando para a sua janela, como eu tenho aqui no meu escritório. Então, esse plano é o plano YZ, né? Ou semiplano. Este plano é o XZ, e este plano do chão é o XY. Então, eu tenho os 3 semiplanos. Portanto, o triedro é a região limitada por 3 semiplanos que se interceptam. O que é isto? Se interceptam. É isto. E a intersecção, desculpe, desses 3 semiplanos formam os eixos X, Y e Z, tá? Isto é um ângulo triédrico. E se eles formarem 90 graus, como eu fiz aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, nós o chamamos de triedro, tri-retângulo, ou seja, um ângulo reto e outro ângulo reto. Ficou claro o que é um triedro? Ficou claro. Ótimo. O negócio é meio chato, minha gente, mas não tem jeito, porque vocês têm que se acostumar com esses nomes, porque os problemas envolvem os nomes. Portanto, se você não identifica o nome e a pessoa, já era, você não faz os problemas, tá certo? Eu sinto muito, mas esse começo é chato. Depois fica pior um pouco, mas pelo menos mais emocionante. E disso tudo, nós caímos em poliedros. O que é poli? Muitos edros, lados, né? Então, desculpe. O que são lá os poliedros? Quando diversos ângulos poliédricos se interceptam no espaço, limitando esse espaço limitado, chama-se poliedro. E os poliedros nada mais são do que as figuras geométricas. Isto aqui, por exemplo, o que é isto aqui? Uma caixinha de fósforo. É um poliedro. Como é que nós conhecemos? Por que outro nome, ou por qual outro nome nós conhecemos esse poliedro? Alguém se lembra? Paralelepípedo, né? Um paralelepípedo. Se, vamos supor que aqui, não sei, aqui, vamos supor que essa borrachinha, essa tampa de borracha, esta dimensão fosse a mesma que esta dimensão, eu a chamaria de cubo, né? Tá certo? Se ela tivesse as dimensões das suas arestas todas iguais, eu diria que isto aqui é um cubo, tá? Então, é isto. Portanto, todas essas ideias, elas irão desembocar nos poliedros, e depois nós vamos brincar com esses poliedros, isso que é legal. Ou seja, eu vou calcular aqui o volume, né? Eu vou calcular aqui, por exemplo, a distância entre este ponto e este ponto, vou calcular aqui a área desta face, tá? Eu vou calcular aqui a altura deste poliedro, vou calcular a sua superfície total, né? Vamos supor que eu tenha esta peça aqui como sendo uma peça de madeira, e eu queira pintá-la. Quanto de tinta eu utilizarei? Eu preciso saber a sua superfície total. Uma casa, se você pensar de modo bem elementar, uma casa é um poliedro, né? Então, a gente está estudando essas tranqueiras todas para depois desembocar aqui no estudo dos poliedros, dos sólidos geométricos, certo?
Então, está aqui a definição do que seja o poliedro. Bem, tudo isto que nós estudamos, esses conceitos, eles servirão para resolver problemas desse tipo que eu vou mostrar para vocês agora. E eu vou dar a estratégia de resolução. Então, que tipo de problema nós vamos enfrentar? Geralmente, os problemas virão com uma afirmativa, né? E você vai discutir esta afirmativa. Por exemplo, das sentenças a seguir, indique a única falsa. Então, ele faz A, B, C, D, E afirmativas, e você tem que descobrir qual delas é falsa. E como fazer esse problema, ou problemas desse tipo, que serão coisas comuns? Você irá buscar alguma coisa que invalide a afirmativa que foi feita. Se você consegue encontrar algo que invalide, ela é falsa. Se você não consegue encontrar algo que a invalide, ela é verdadeira. Por exemplo, se duas retas, a primeira afirmativa, se duas retas são paralelas e uma delas é perpendicular a um plano, então a outra também é perpendicular a este plano. Né? Será que é verdadeiro ou falso? Não sei. Eu vou ter que achar alguma coisa que invalide isto. Afirmativa B. Se uma reta é ortogonal a duas retas paralelas distintas, ela pode ser paralela ou secante ao plano que contém estas retas paralelas. Você lê na primeira vez e não entende nada. Você deverá ler pelo menos 3 vezes. E, ao ler, você procura, com as suas traquitanas, reproduzir o problema. E aí fica mais fácil a conclusão. Então, é desta forma que nós iremos resolver problemas desse tipo. Veja só. Vamos ver como. Parece complicado, você está confuso, mas eu vou resolver essa confusão aí. Então, voltando lá na nossa primeira afirmativa. Se duas retas são paralelas e uma delas é perpendicular a um plano, então a outra também é perpendicular a esse plano. Falso ou verdadeira? Vou tentar achar alguma coisa. Para isso, eu posso fazer o desenho ou lançar mão da minha traquitana. Então, aqui, plano alfa, né? Duas retas paralelas e uma delas é perpendicular ao plano. Veja, está aqui. Então, esta é secante. A outra também é secante. Verdadeira. Então, se duas retas são paralelas, a reta R é paralela à reta S. Uma delas é perpendicular a um plano. Está aqui. Uma delas é perpendicular a um plano. Se isso acontece, obrigatoriamente, então a outra também será perpendicular a esse plano. Claro. Né? Por quê? Porque esse plano, na realidade, ele se esparrama para cá, se esparrama para lá e para lá. Ele não é desse tamanho que está mostrando aqui. Então, se estas retas são paralelas, e esta é perpendicular, em algum lugar deste plano, esta outra, que é paralela àquela, também vai furar o plano e também será perpendicular. Está aqui o desenho na minha traquitana. Eu tenho o plano, né? Eu tenho uma reta, tenho outra, são retas paralelas, porque o problema impõe isto. Esta reta é perpendicular a este plano. Se esta reta e estas são paralelas, esta aqui também, em algum lugar, será perpendicular ao meu plano. Portanto, é a afirmativa verdadeira. Eu não tenho como provar que seja diferente. Deu para entender como é que você faz problemas desse tipo? Estão me ouvindo? Tá. Vamos ver a outra afirmativa. Afirmativa B. Se uma reta é ortogonal a duas retas paralelas, o que é reta ortogonal? Não necessariamente concorrente a elas, né? Não necessariamente perpendicular, mas forma 90 graus. Então, se uma reta é ortogonal a duas retas paralelas distintas, ela pode ser paralela ou secante ao plano que contém estas retas paralelas. Pô, troço confuso, né? Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó.
um plano, duas retas paralelas distintas, né? Que são paralelas distintas. Não tem ponto em comum, diferentes. Tá aqui, ó. Tem uma reta, ela pode ser paralela ou secante ao plano que contém estas duas retas paralelas. Aqui, ó. Note que R' é a projeção ortogonal de R. Então, aqui eu tenho a reta R, que é uma reta que não pertence a esse plano. A reta R' é a reta R projetada no plano. Está ali, ó. Tá certo? E, na medida em que a R tem a sua projeção R' no plano, pela reta R', eu faço traçar uma reta S. Essa reta S é perpendicular aqui. Faço traçar uma reta T. Essa reta é perpendicular, de modo que as retas S e T são paralelas. Portanto, voltando ao problema, se uma reta é ortogonal a duas retas paralelas distintas, né? Aqui, então M é ortogonal a duas retas paralelas distintas, ela pode ser paralela ou secante ao plano que contém estas retas paralelas. Então, eu tenho a reta R, né, perpendicular, melhor, ortogonal a duas retas paralelas distintas. Ela pode ser secante, né, ao plano que contém estas retas paralelas. Correto, afirmativa verdadeira. Tá certo, minha gente? Então, é desta forma que nós resolvemos os problemas. Só para encerrar a aula, que já está acabando o meu tempo, se duas retas reversas são paralelas a um plano, tá lá, ó. Então, eu tenho duas retas reversas. Eu tenho a reta R e a reta S como retas reversas. Imagine aqui a caixinha de fósforo, uma reta passando lá no fundo, uma reta passando aqui, né? São paralelas a um plano. Note que este plano aqui, amarelinho, é um plano, essa reta é paralela a este plano. Note que a reta vermelha também é paralela ao plano, né? Então, R é paralela ao plano alfa. S também é paralela ao plano alfa. R e S são reversas. Então, existe uma única reta ortogonal a ambas, perpendicular ao plano. Será que eu consigo? Sim. Olha lá. Tá lá. Portanto, não vou conseguir. É falsa. M1, M2 e M3 são retas ortogonais a ambas e perpendiculares a alfa. Tá lá. Portanto, é falso. Então, é desta maneira que a gente resolve problemas desse tipo. Eu vou fazer alguns vídeos e vou postá-los lá na plataforma Plural, resolvendo exercícios desse tipo, para que vocês se familiarizem e tenham mais facilidade, inclusive usando as traquitanas aqui para ficar mais fácil a percepção do texto que os problemas envolvem. Esta é a grande complicação. Por isso que nós vimos da forma que vimos os conteúdos. Você tem que ter bem sedimentado os conceitos para que você, tendo o enunciado do problema, possa transcrever isto para o espaço tridimensional. Seja fazendo desenho, como eu fiz aqui, o que é difícil, mas o mais fácil é reproduzir o texto nas traquitanas que a gente constrói. Tá bom, minha gente? Bom, eu espero não ter sido muito chato durante a aula de hoje, mas não teve jeito de ser diferente. E eu espero que, com os vídeos que eu vou produzir para vocês e postar lá, vocês tenham mais facilidade. A coisa não é difícil, é só uma questão de se acostumar e encontrar as traquitanas adequadas, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa antes de terminarmos? Tranquilo. Tá ótimo, então. Então, Tá até de boa, Armando. a próxima semana. E não esqueça, qualquer dúvida, manda mensagem para mim pelo meu e-mail, que eu tenho o maior prazer em responder. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom, minha gente? Grande abraço a Beleza. todos. Hein? Bom final de semana, Armando. Tchau, tchau. Realmente, tchau, tchau. Mano. Até mais. Tchau, Armando. Tchau, tchau.